Saudações, senhores e senhoras. Esse aqui é meu primeiro vídeo do canal e a proposta desse canal é trazer a literatura para o centro da vida. Dentre todos os acontecimentos que permeiam várias possibilidades humanas, há um certo mistério, uma incompreensão profunda, uma transmissão silenciosa de um código da qual, em grande maioria, não sabemos decifrar. Tentamos, como que às escuras, encontrar um caminho que nos traga maiores clarezas sobre os objetivos da própria vida da gente. Então, quero que vocês sugiram temas, assuntos que são intimamente desconfortantes para vocês, que na maioria das vezes não há uma clareza para que vocês possam encaixar essa qualidade particular na esfera universal. É uma das maiores dificuldades. Então a minha proposta é trazer vídeos nesse tema, documentar a minha jornada como escritor e como acadêmico de psicologia, se afastando da teoria fria, procurar a roupa que veste a realidade, da qual só a literatura, a ficção, pode bem fazer esse tecido. Então, um dos temas que ultimamente tem me perseguido, demonstrado que a sua exigência, por mais que seja uma dor não nomeada, o seu alívio é a perseguição desta mesma dor, que é um paradoxo. A diferença, o abismo que existe entre a emoção, seja ela qual for, uma situação que você tenha passado, de uma dor inexplorada, seja de um medo, seja do sentimento do amor, da esperança, de alcançar a sua própria intimidade, na intimidade dos exemplos. Aquelas coisas que já foram ditas, mas que você ainda não consegue dizê-las. E sempre procuramos tradutores dos nossos próprios dilemas, o que é bem difícil, pois o conforto nos tenta achar primeiro do que o esforço da incerteza em traduzir para nós mesmos o que aquela realidade tenta não traduzir, mas se insinuar até que atribuamos um significado. Então, esse dilema da emoção, ele tem a sua base na linguagem. Diferentemente do que a gente pensa, de que a sinceridade é dizer o que queremos dizer, a sinceridade não é como dita por aí, o falar exatamente o que vem na boca, mas é um esforço sincero de, a partir do meu repertório mais íntimo, eu personalizar a linguagem a ponto de descrever o que eu vejo. O que é um esforço tremendo. Séculos não deixam mentir o esforço de grandes escritores de tentarem capturar um fragmento da realidade, nem que seja mínimo. Naquela... é o abismo da compreensão que desejo, embora nunca a domine ou a contenha, está sempre passando pelas minhas mãos. Como essa lacuna da linguagem, ela preenche diferentes lados da personalidade,
a personalidade estável, ela necessita de um alimento que só é encontrado através do enfrentamento silencioso. Ora, se eu, dedicando-me a personalizar a minha linguagem, honrando a palavra, isto é, como Karl Kraus dizia, não o vício do pensamento, mas o desejo insaciável de capturar aquelas formas muito evanescentes de uma experiência que nos parece ora paradisíaca ou infernal. A paradisíaca naquelas cenas tão raras, no momento de um amor intenso que desejamos, a companhia de quem queremos, ou a ausência das mesmas. Esse abismo entre a emoção e a capacidade de dizê-la, ela tem entrado numa normalidade, uma aceitação de que a incompreensão das coisas se deve única e exclusivamente ao mistério da vida. Ora, o próprio mistério da vida tem o seu limiar, mas não significa que não possamos cruzá-la, ainda que alguns passos. Mas o que há, principalmente no Brasil, e entre as esferas mais jovens, é o desejo voraz, compulsivo, de se apegar às normas já postas, às imagens frequentemente representadas do modo como está, por uma preguiça mental, e claro, por um desconforto, porque alcançar uma realidade em silêncio, ainda que me seja muito cara, é mais facilmente representada quando alguém pinta para mim minha própria tela. Eu não quero ter todo aquele trabalho de buscar pincel, de pegar tinta, o que é mais difícil, exige muito. Mas as tentativas, ainda que de erros grosseiros na tela, eu não sei desenhar, não sei pintar, elas representam os primeiros movimentos da sinceridade. Você vai tentando balbuciar algumas palavras, como aprender o ABC, até que essas palavras adquiram um conjunto autêntico, de certa forma que quando se fala, já fica percebido. Tal pessoa sabemos quem é porque fala daquele jeito único. Não que ela, no início, se espere que é necessário. Em grandes exemplos, como escritores, pessoas que você admira com grandes capacidades, chega no momento que ou você se solta daquilo que lhe ata, que lhe acompanha, que lhe conduz a uma forma mais confortável de ver as coisas. É sempre aquele limite em que você se depara, em que há uma porta que é possível ser cruzada, mas você não tem o passe e tampouco o porteiro lhe deixa entrar, porque você não tem a senha. E a senha, ela só é possível de ser adquirida quando todos os meus esforços é desgastante. Está aí a luta dos escritores que, entre cartas particulares, descrevem a dificuldade de escreverem uma única cena, escrever 6 páginas em 30 dias, em 2 meses, mais do que isso. A luta constante. Agora, trazendo mais para perto da nossa realidade, como a velocidade dos afetos
se insinuam pra gente e já logo desaparecem pelo próximo, e pelo próximo, e pelo próximo, não há uma lucidez em rastrear quais das emoções mais frequentes se acoplaram na minha personalidade a ponto que eu diga que eu sou eu mesmo, pela frequência em senti-las. Nessa medida, imagino que eu sou essa consequência das minhas emoções, porque sinto esse encadeamento, essa repetição indecifrável no momento, embora você saiba que elas estão lá. Eu digo que eu sou eu mesmo por conta desse encadeamento do que sinto. O costume de sentir me faz dizer quem eu sou. Isso diga na esfera emocional. Não estou entrando na filosofia, não quero ir para esse lado. Minha proposta é a literatura, a vida intelectual quanto à observação da realidade, ao espanto, à incompreensão inicial, como Aristóteles dizia que o conhecimento começa através de um espanto de criança. Você precisa ser invadido por tudo aquilo e olhar como de baixo para cima, para uma estátua imponente, da qual você não alcança o fim. Essa é a sua distância do ponto inicial para a realidade que você procura alcançar. E dentre todos esses afetos, o mais difícil é rastrear a primeira emoção que mais frequentemente está no meu dia. Qual delas serve-se de nutridora para todas as outras? E é essa reflexão inicial que eu quero deixar. Vocês pensarem um pouco, que vocês acharem que for mais pertinente para o caso de vocês. Procurem na semana de vocês, no mês de vocês. Quando acordo, quando vou dormir. Qual a sequência de emoções que me carregam, quase que ovacionado, durante o dia? E que esforço eu tenho feito para alcançar a compreensão das minhas emoções? Porque como as emoções, elas regem o movimento da vida, eu imagino que você não queira ser regido por um maestro que você não sabe bem as suas qualidades. Se ele sabe bem afinar os instrumentos de ouvido, ou se ele só tem o hábito de pegar uma baqueta e reger aleatoriamente como bem entender. Aí se a mais explica a ansiedade. O movimento voraz, veloz, ainda mais pelas redes sociais, de que todas aquelas coisas são tão simples, que não são. A simplicidade se reveste de uma complexidade da qual não sabemos descrever. Com isso aí, pessoal, fica só a primeira ideia da qual tenho pensado e vamos seguindo com os outros temas.